Oi, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um episódio da nossa Semana Santa. Hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu com Jesus na quinta-feira. Jesus estava em Betânia e ele então resolveu que, logo cedinho, ele resolveu que eles iriam para Jerusalém. E Jesus disse, olha, hoje nós vamos comemorar a nossa Páscoa, eu quero ter um tempo com vocês, quero ter um tempo para a gente comer, para a gente comemorar a Páscoa. Então, ele já mandou alguns discípulos na frente para já ir preparando as coisas da Páscoa, alugar um lugar legal, mandar fazer as comidas e tudo mais, e eles foram então até Jerusalém nessa quinta-feira para comemorar a Páscoa. Chegando lá, eles comemoraram, eles comeram, eles se viram e foi um tempo muito gostoso e agradável. E então teve um momento em que eles estavam lá comendo que Jesus pegou o vinho, que era o suco de uva, e ele disse, olha, eu quero que vocês se lembrem, todas as vezes que vocês tomarem esse suco de uva, esse vinho, vocês lembrem que eu derramei o meu sangue por vocês, em favor de vocês. Isso era uma lembrança. Até hoje, nas igrejas, a gente celebra a ceia do Senhor como uma lembrança, para a gente não se esquecer do sacrifício de Jesus. E então, Jesus pegou o pão e também ele disse, olha, esse pão é para vocês lembrarem que foi o meu corpo que foi moído por vocês, que sofreu demais por vocês. E então, todos nós, até hoje, a gente lembra a morte e o sacrifício de Jesus através da ceia do Senhor. E então, ainda ali com os discípulos, Jesus se levanta e pega uma bacia. E ele pega essa bacia, enche de água, pega uma toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E ele lavou o pé de cada um deles. Aquele pé chulezento, né? Tudo sujo. E os discípulos falaram, não, Jesus, não faça isso. Mas Jesus disse, não, eu vou fazer, eu quero ensinar para vocês humildade. Vocês precisam ser humildes. Vocês precisam pensar nos outros primeiro. Porque eu, sendo o rei, sendo o Filho de Deus, estou fazendo isso para mostrar para vocês, para dar um exemplo para vocês daquilo que vocês precisam fazer. Sabe, crianças? Precisamos ser humildes. Precisamos fazer de tudo para preferir o outro no lugar da gente. A gente sempre quer estar em primeiro lugar, mas não. Jesus quer nos ensinar isso, que os outros sejam melhores do que a gente. E então, os discípulos ainda estavam lá e Jesus ainda teve uma conversa séria com eles e disse assim, olha, muitos de vocês vão me abandonar. Vocês vão me abandonar e vão me deixar de lado. E então Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, olhou e falou, Jesus, eu jamais vou fazer isso. Nunca. Olha, mesmo que todo mundo te abandone, eu não vou te abandonar, Jesus. Pode ter certeza disso. E Jesus olhou bem nos olhos de Pedro e disse, Pedro, essa noite ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o Pedro disse, não, isso não é verdade. Eu não vou negar. E aí Jesus disse, isso vai acontecer. E então Jesus ora pelos discípulos, Jesus já consola os discípulos, e então Jesus fala assim, olha, eu preciso sair, que eu preciso orar. Eu sinto uma necessidade muito grande de estar perto do meu Pai em oração. E então ele foi a um jardim, o jardim Getsemane. E quando ele chegou lá no jardim, com os 3 discípulos dele, tinha 3 deles lá com ele, e ele começou a orar, e ele orava e chorava, e ele estava realmente muito agoniado, muito angustiado no coração dele. Mas os discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo. Eles não conseguiam ficar acordados com Jesus, e Jesus chamando eles, gente, orem comigo, e eles oravam um pouquinho, daqui a pouquinho dormia. Eu sei que muita criança faz isso. A hora de dormir vai orar, e aí no meio da oração acaba dormindo. Os discípulos aconteceram isso com eles também. E então, enquanto Jesus estava lá, orando, e muito, muito agoniado naquela oração dele, chegou naquele jardim vários soldados, e eles chegaram armados com um monte de coisa, e aí junto com eles chegou quem? O Judas. O Judas chegou perto de Jesus e falou, oh Jesus, tudo bom? E deu um beijo na bochecha de Jesus. Sabe o que isso significava? Era um sinal de que aquele realmente era Jesus. E então os soldados foram lá e pegaram Jesus e prenderam Jesus, e os outros amigos de Jesus, os outros discípulos que estavam lá, ficaram desesperados e queriam brigar com os soldados, mas Jesus disse, calma, isso tem que acontecer.
E então Jesus foi levado no meio da noite para ser julgado. Sabe, crianças, os julgamentos normalmente não acontecem de noite. Mas naquela ocasião aconteceu porque eles não queriam que o povo, que a multidão das pessoas que gostavam de Jesus, ficassem defendendo eles. Então eles fizeram tudo de noite, tudo escondido, para que ninguém pudesse defender Jesus. Jesus foi levado sozinho, sem ninguém para ajudar ele. Ele ficou sozinho naquela situação. E o Pedro ficou de longe olhando, observando. E de repente ele estava num lugar e aí ele estava lá se aquecendo um pouco, que estava meio frio. E alguém chegou e falou assim: você é amigo de Jesus. E ele disse: não, eu não sou não, você tá doida? Imagina que eu sou amigo de Jesus? E de repente uma outra pessoa falou: é mesmo, eu já te vi com ele. Não, você não me viu, eu não sou amigo de Jesus não. E mais uma pessoa ainda reconheceu o Pedro e falou: é verdade, você estava com ele. E o Pedro olhou e falou assim: não, eu não estava com ele, você tá doido? E quando ele negou Jesus pela terceira vez, o que aconteceu? O galo cantou. E quando o galo cantou, Pedro se lembrou que Jesus disse que isso ia acontecer. Pedro ficou tão triste, tão agoniado, e aí ele saiu chorando, desesperado. E Jesus ficou trancado nas portas daquele lugar, sendo julgado, sem que ninguém soubesse o que estava acontecendo por trás daquelas portas. E aí, a madrugada foi se estendendo até chegar a sexta-feira. E amanhã nós vamos descobrir o que aconteceu na sexta-feira. Mas antes, eu gostaria de encerrar hoje com esse versículo que diz em 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Que esse versículo aqui, ele mostra que realmente Jesus, ele foi dado por nós, por amor. Ele foi um sacrifício por nós. Que Deus nos abençoe nessa quinta-feira, embora foi uma notícia bem triste que aconteceu na quinta-feira, mas amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais das coisas que aconteceram com Jesus. Tchau, até amanhã.